Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de dezembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Imediatamente, o que era cego viu e foi seguindo a Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, tendo visto aquilo, louvava a Deus. Lucas 18, 43. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores. Pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 535b. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão aos colegas de trabalho ou de escola, pelos exemplos de fraternidade e estímulos constantes. Sugestão para sua prece diária: prece a Deus, rogando estímulo à prática da fraternidade. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por estar sempre conosco. Queremos, nesse instante, Jesus, rogar que nos ajude a sermos gratos, nos ajude a desenvolver a fraternidade e a bondade. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos aí no fim de ano, só lembrando aos amigos que a nossa casa espírita não fechará nos dias de segunda, terça e quarta, nesse fim de ano, tá bom? Então, as pessoas podem estar participando das atividades, aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual por estar de férias, de recesso, pode estar dirigindo a nossa casa espírita na segunda-feira para a triagem e participar com a gente, tá bom? Então, vamos nos manter sempre firmes no trabalho. Aos domingos, nós vamos continuar as nossas atividades do culto do Evangelho no Lar, às 6 horas da tarde. Nos demais dias, as atividades estão suspensas por enquanto. Então, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, nós vamos retomá-la em janeiro. E as atividades no sábado de evangelização, a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas, vão reiniciar em fevereiro. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Hoje está completando 52 dias que nós estamos estudando essa obra na carta de Tiago. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Queixas. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança
sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres à língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 118. Meus amigos, olha que lapada, hein? Essa deu aqui, como diz o outro, né? Quantas vezes a gente se torna uma pessoa queixosa, reclamona, né? Queixa do fulano, do ciclano, fala de todo mundo, né? A gente não está contente com nada. Tudo é como se fosse algo para nos atingir, nos atacar. E nós temos que ter cuidado, meus amigos. Nós já comentamos em outras oportunidades aqui, principalmente estudando o Evangelho segundo João e os demais evangelhos, que quando a gente começa a criar esses quadros mentais dolorosos da queixa, da reclamação, porque a gente vai criando umas ondas magnéticas distantes, e isso vai deixando a gente em desequilíbrio, vai deixando a gente doente, vai atrapalhando a nossa vida. Então é importante nós repensarmos nossa prática, nossa atitude. Às vezes a gente fica queixoso, reclama porque a pessoa olhou de maneira diferente para a gente reclama porque a pessoa não atendeu o celular na hora que a gente queria. E aí a gente vai criando um monte de coisinhas que são tão pequititinhas que se tornam grandiosas. E não só isso, elas se tornam dolorosas. E muitas vezes termina em inimizade. Por isso, meus amigos, nós temos que nos cuidar, como Emmanuel coloca aqui no finalzinho da mensagem, nós temos que educar a nossa língua e os nossos ouvidos,
porque senão a gente vai entrar numa situação que nós não vamos conseguir sair sozinhos. Nós vamos precisar de outras pessoas. E aí o que que acontece? Nós entramos nessa onda dolorosa que vai dificultar tudo, vai trazer sofrimento para nossa família, vai trazer sofrimento para os amigos, vai trazer sofrimento para tanta gente por causa de situações equivocadas da nossa parte. É preciso a gente repensar a nossa conduta como cristão mesmo. E não só como cristão, mas como pessoa humana aqui na Terra. Porque não precisamos ser cristãos para seguir Jesus. Eu sempre digo isso, dá a ideia de que eu estou destoando dos ensinamentos do Cristo. Não estou, por quê? Porque todas as religiões, cristãs ou não, elas estão sob o comando de Jesus. E todas elas falam de Jesus. Todas. Falam do amor, fala da fraternidade, fala da bondade. Então, por esse prisma, todos nós vamos viver o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que sempre, aqui nesse instante, eu estou me recordando de uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do Evangelho, nós temos a prece para pedir conselhos. E é importante quando a gente tem dúvida, quando a gente tem dificuldades, não consegue tomar decisões. Vamos lá no capítulo 28 do Evangelho, é o último capítulo, no item 24, prece para pedir um conselho. Então, aí o Allan Kardec coloca para nós três perguntinhas básicas. O que pretendo fazer pode gerar qualquer prejuízo a outra pessoa? Então, essas minhas queixas, essas reclamações que eu tenho, vai causar problema para outra pessoa? A segunda pergunta: pode ser útil a alguém? Eu ficar reclamando, falando mal da pessoa, sendo maledicente, isso vai ser útil para alguém? Inclusive para mim também vai ser útil? Terceira pergunta: se isso fizesse comigo, eu ficaria satisfeito? Essa mata a charada, né? Então, se eu não gosto que as pessoas falam de mim, se eu não gosto que se queixam de mim, por que que eu vou entrar nessa ideia também? De ficar queixando, falando do outro, reclamando, sempre levando uma coisinha aqui, outra colar. Então, isso nós temos, como diz o Emmanuel aqui também, o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: para que eu vou queixar? Então, meus amigos, tá aí a nossa lapada de hoje que o Emmanuel nos dá, né? Uma bronca boa para a gente pensar, né? Porque todos nós somos queixosos, né? A gente reclama demais, a gente fala disso, fala de outro, fala daquilo, fala de diversos assuntos a gente conversa e reclama. Então, quanto mais quieto a gente ficar, é melhor do que a gente ficar reclamando. E não é só questão de ficar quieto, porque às vezes a pessoa fica silenciosa, mas ela cria um turbilhão dentro dela, é a mesma coisa, né? Não estamos dizendo aqui que você não deve desabafar com as pessoas, falar daquilo que está te doendo, que está te sacrificando. É importante falar para que você possa encontrar caminhos. A gente está falando aqui das queixas constantes. Ah, eu vou reclamar do meu marido, ou vou reclamar da minha esposa. Eu, eu fico brigando por coisas, às vezes deixou o chinelo fora do lugar,
coloca a toalha em cima da cama, a toalha toda molhada, né? Lá, sujou uma louça e vai deixando. Então, esses detalhes que todo mundo sabe como fazer, mas que às vezes são tão pequenos, mas que são dolorosos quando ficam ali todo dia, na mesma questão, reclamando. Ou quando eu fico reclamando das pessoas, eu estou tendo um problema com pessoa X, então, olha, se você pudesse ver esse lado, né, chamar a pessoa para uma conversa, falar das suas impressões, sempre também não no intuito de julgamento, de condenação, como a gente já estudou nesta mesma obra aqui, neste mesmo versículo e capítulo da carta de Tiago, porque são três mensagens. Então, nas mensagens anteriores, nós já falamos dessa questão. Então, a gente chegar na pessoa, falar, olha, uma coisa que você disse não seria interessante, olha, seria bom repensar. Então, olha, tal situação para comigo ou para com uma determinada pessoa, assim, seria interessante a gente ter essa cautela, esse equilíbrio. Então, a gente pode estar chamando a pessoa para a conversa. Mas quando a gente começa a minar tudo em torno de nós, queixando e falando aquele buchicho de falando mal das pessoas, isso é muito ruim e é muito ruim, né? Então não tem outra palavra aí para a gente designar isso. Então vamos fazer prece e pedir a Jesus que nos ajude. Graças a Deus. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão passando por grandes problemas, grandes aflições, grandes dores. Rogamos a ti, Mãe Santíssima, que a sua legião possa ir visitar todos esses irmãos, aqueles que enviaram mensagens no WhatsApp da Casa Espírita, nas redes sociais pedindo oração para o seu familiar, por si mesmos, que o amor da Mãe Santíssima possa envolver a cada um nesse momento, que a legião da Mãe Santíssima possa recolher todos aqueles espíritos que estão causando essas dores, esses sofrimentos, para que as pessoas possam se equilibrar. Olhe, Jesus, por aquela irmã que a família está preocupada, que ela possa buscar em Ti, Jesus, a alegria da vida, possa sentir a tua presença, possa sentir a presença do seu anjo guardião, a envolvendo nesse instante com o seu abraço fraterno, que sejam retirados aqueles espíritos que estão a perturbar e sejam encaminhados à casa espírita, onde receberão o atendimento necessário. Ampare também, Jesus, toda a sua família, para que a família possa centrar-se em Ti, Jesus. E olhe, Jesus, também por todas as outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, os irmãos que estão internados nos hospitais, aqueles que foram conduzidos contra a própria vontade pelos seus familiares, que esses irmãos recebam a atenção necessária, recebam equilíbrio. Fortalece, Jesus, em cada um de nós a fé e afasta de nós toda situação queixosa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso e que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos em paz.